Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos, Hoje, sexta-feira, as pessoas vão entrar, vou deixar as pessoas entrarem aqui. Hoje, sexta-feira, a gente vai falar sobre um tema. Saiu uma MP ontem essa MP. E hoje é Happy Hour, né? Happy Hour, como a gente chama, tem os advogados aqui, Dr. Hércules ali tá nos acompanhando. A gente sabe que sexta-feira é o dia do Casual Day, né? Então a gente... E hoje a gente tá com esse tema aí, né? Sobre a MP 936. O que a MP efetivamente ela fez, né? Então assim, antes da gente começar a falar sobre a MP, a gente tem que voltar, tá? E falar da MP 936, a gente tem que voltar e falar da MP 927. Eu fiz um vídeo aqui no Instagram. Esse vídeo, inclusive, o resumo dele tá lá no YouTube, no meu YouTube, tá? Depois você vai lá na minha bio, lá no link que tá lá, que tem o endereço do meu YouTube lá, você vai poder ver. Mas agora fica aqui, fica tranquilo aqui, para você poder pegar essas informações que eu vou te passar aqui hoje. Aí veio a 927, que flexibilizou algumas coisas, como o teletrabalho, né, o home office e uma série de outras questões, tá? Só que ficou... Aí até o presidente Bolsonaro, né, nessa MP, faltou uma questão lá. Ele colocou que poderia ser suspenso na 927 os contratos de trabalho. Só que ele não especificou muito bem isso. Ele não disse como poderia ser suspenso, de que forma, quem iria arcar com o salário dos funcionários. Inclusive, eu faço uma crítica nesse meu vídeo, que está lá no YouTube, eu faço uma crítica justamente sobre o artigo 18, né, que possibilitava a suspensão do contrato de trabalho, porém não determinava de que forma. Só estava ali empregado e empregador, quando na verdade deveriam estar empregado, empregador e o governo. Porque as três partes deveriam estar ali para poder ajustar aquela situação. E aí o que aconteceu? Veio a MP 918, tá? E revogou aquele artigo, o artigo 18, que possibilitava a suspensão do contrato de trabalho, mas que ficou algo muito assim, en passant, ficou algo muito genérico. Então ela veio e suspendeu essa questão. E aí, eu já tinha falado sobre isso aqui em algumas lives, que muito provavelmente ia vir uma outra MP, algo estava sendo feito pela equipe econômica, né, do governo, e que nós teríamos novidades em breve, e essa novidade ela veio ontem. E ontem, a gente já está, todos nós advogados já estamos ficando loucos. A gente já está ficando muito doido, porque é muita confusão. É muito conflito de norma. Já tem algumas ADIs, né, algumas ações questionando a constitucionalidade. Gente, meu Deus, como assim? Eu acho que a gente está passando por um momento totalmente atípico. Então agora a gente não tem que se atentar se é constitucional. Ai meu Deus, está afrontando a constitucionalidade porque teria que ter convenção coletiva para ser decidido isso. Gente, a gente tem que ter bom senso e equilíbrio agora. Ninguém queria que fosse publicada uma MP dessa, ninguém queria que essas mudanças fossem repentinas dessa forma. Mas a gente está numa situação, hoje eu fui à rua para fazer saque de um dinheiro num caixa eletrônico, eu fiquei abismado porque está tudo vazio, deserto. Então assim, a gente tem que ter um pouco de consciência e união nesse momento. Se unir, porque essa situação ela vai passar. Então, se o empregado está perdendo, o empregador também está perdendo. Todos nós estamos perdendo nesse momento, né? E aí, hoje eu vou trazer uma convidada para falar sobre até a questão dos benefícios, né? Eu posso tirar o benefício, eu posso cancelar o plano de saúde do funcionário, ainda mais num momento desse, alterar a MP 927 dá margem, não dá? Então assim, a gente já bateu aqui vários pontos. Suspensão, cursos de qualificação, os cursos de qualificação dessa MP 936, que vão ser os cursos que vão ter que ser custeados pelo empregador, a suspensão do contrato, a redução da carga horária. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá interessante esse tema? Vou pedir então para você mandar para alguém que precisa ver
sobre isso. Inclusive a gente tem lá no... Eu deixei lá no link, tá, gente? Vou deixar isso só hoje. Um modelo, tá? Os modelos para adequação de contrato, aditivos contratuais, aditivos de trabalho, tá lá. Eu vou deixar isso lá para vocês que estão assistindo essa live aqui hoje, tá? Para quem assistir a live aqui hoje, vão estar lá os aditivos para auxiliar nesse momento, tá? Modelos de aditivos, modelos genéricos, mas para poder auxiliar os contratos de trabalho, porque a própria MP fala que algumas coisas elas têm que ser feitas por escrito. E eu vou falar sobre isso aqui hoje também. Então não adianta você fazer uma alteração contratual com o teu empregado, empregador com o empregado, e você não reduzir isso a termo. Não adianta. Então você tem que reduzir a termo. E a gente, para facilitar, a gente colocou alguns modelos aí à disposição de quem está assistindo essa live aqui hoje. E vai estar lá no link, tá no meu link aqui da minha bio. Quando terminar você vai lá e aí você baixa isso para você. Pode encaminhar para quem você quiser também, tá bom? E aí a gente vai entrando aqui nas questões, né, realmente da MP 936. Alguns detalhes que eu queria falar. A MP 927, ela era unilateral, ou seja, o empregador ele poderia chegar e fazer o que ele quisesse. E a 936, ela é bilateral. Por que ela é bilateral? Porque ela precisa da anuência, o empregador vai precisar da anuência do empregado para as alterações que vão ser realizadas, tá? Isso foram algumas coisas que eu anotei aqui. Anotei também que a gente tem que pensar nesse momento na função social da empresa, que isso é fundamental nesse momento, tá? Então, algumas coisas vão ter que ser reequilibradas realmente nesse momento, que as coisas têm que realmente ser feitas caso a caso, tá? O que eu falei? Falo também do artigo 476A, da suspensão do contrato, né, da flexibilização da suspensão do contrato, que a intenção da MP ela é manter o emprego com antecipação de férias, né, e que ela fala em 3 possibilidades, tá? Que é a redução, a suspensão ou o curso de qualificação. Então, são essas 3 possibilidades. Como é que o empresário, né, ele pode lidar? Não vai dar tempo de eu falar tudo, já vi que não vai dar, depois eu posso até fazer outra live. Mas como é que o empresário ele pode lidar com essa situação nesse momento? A gente hoje deu aqui uma solução ligada à questão da modificação, não da retirada, mas da modificação do plano de saúde através dos aditivos. Como eu disse para vocês, depois você vai lá no meu perfil, que eu deixei lá alguns modelos lá de aditivos, né, relacionados a MP 936 e 927, você pode baixar lá. E eu quero falar o seguinte, o que o empresário pode fazer? Ponderar todas as medidas, pois nem sempre a suspensão do contrato ela vai ser, ou a redução da carga horária, ela vai ser a melhor solução. Porque também não vai adiantar você suspender, porque quem suspende o contrato de trabalho, e aí tem algumas ponderações aqui relacionadas ao faturamento da empresa, quem suspende o contrato de trabalho, o funcionário que tiver o contrato suspenso, ele vai ter uma carência aí de 2 meses mais, você não vai poder mandar ele embora imediatamente, né? Então você vai ter que ficar com ele por mais 2 meses após a suspensão. Ainda tem essa questão, isso está lá na MP. E tem algumas outras questões, por isso que tem que analisar caso a caso, pontuar caso a caso. Queria falar das principais mudanças, né? A primeira é a redução da carga horária, né, da jornada de trabalho. E aí eu anotei aqui, eu saí anotando em tudo quanto foi lugar hoje, né, que ao empresário será permitida a realização do acordo para redução proporcional da jornada do trabalho e do salário dos seus empregados de 25%, 50% ou 70% por até 3 meses, ficando o governo responsável pelo pagamento do restante do salário com o uso de parte do seguro-desemprego e que o trabalhador teria direito. Então a gente tem as faixas aí do seguro-desemprego, que são várias faixas, né, a gente sabe. Então o trabalhador, de qualquer forma, ele vai ter uma perda. Por quê? Porque se em alguns casos o governo vai arcar com 100%. As empresas que, se eu não me engano, são as microempresas, que o faturamento é até 4.180.000, o governo vai arcar com 100%, tá? Dependendo do salário. Gente, isso é muita coisa para estudar mesmo, tá? É muita coisa para estudar mesmo. Mas vão ter casos em que
a redução, o governo vai arcar, a empresa vai arcar com 30 e o governo vai arcar com 70. Então assim, tá muito ainda, tem muitas informações. Depois eu vou até montar um esquema para deixar para vocês em relação a isso, para vocês entenderem melhor. Mas se você pega 70% do seguro-desemprego, da faixa do seguro-desemprego, 70% não é 70% do salário do empregado, é 70% do valor respectivo ao seguro-desemprego, tá? Então vamos lá. Para os casos em que a redução for de 25%, o corte ele vai poder ser acordado com todos os empregados, tá? Nos outros casos, de 50% ou 70%, tá? Vai poder ser pactuado individualmente, sim, tá? Mas só para quem ganha até 3 salários mínimos ou por trabalhador com nível superior que receba mais que o dobro do teto da Previdência, dá 12.200 e alguns quebrados, tá? Ou coletivamente por todos os funcionários, tá? Que aí seria um acordo coletivo, aí com base lá, isso foi até com base no 617A da CLT, tá? Que fala justamente sobre a questão do acordo coletivo. E aí a gente passa para a questão da suspensão. Estou correndo para ver se vai dar tempo, porque tem muita coisa. A questão da suspensão do contrato, tá? Que o empresário ele também vai poder acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias. Uma coisa que eu já quero até adiantar para vocês. Eu vi aqui, ó. Se for a pergunta é justamente essa. Quem usar agora, quem for receber esse auxílio do governo agora, com base na MP 936, e futuramente for mandado embora, perde o direito ao seguro-desemprego? Não, não perde, tá? Você continua tendo direito, isso não afetou em nada. A MP não modificou nada nesse sentido. Então, se você for demitido no futuro, sim, você vai receber o seguro-desemprego. E aí a gente entra na parte da suspensão do contrato de trabalho. Poderá também o empresário acordar a suspensão temporária do contrato dos seus empregados pelo prazo de 60 dias, por meio de negociações individuais ou coletivas. E o empregado terá direito ao seguro-desemprego, que poderá ser bancado de forma integral, tá? Ele vai ser bancado de forma integral ou parcial, dependendo do faturamento da empresa, que foi aquilo que eu falei aqui para vocês no início. Para as microempresas, né, as pequenas empresas, foi até isso que eu falei, as novas medidas, elas vão permitir você fazer o quê? Dispensar temporariamente os funcionários, tá? Sem que você tenha que pagar nenhuma parte do salário. Mas eu estou falando aqui, volto a dizer, micro e pequenas empresas. Então você vai poder demitir sem ter que pagar nada do salário. Demitir não, suspender. Tá vendo? Até pra gente está confuso. Mas vamos lá, vamos desenrolar. Até segunda-feira eu já vou ter mais coisas para falar sobre isso. Sem que a gente pague, ficando o governo responsável em bancar 100% do seguro-desemprego. Não é 100% do salário. O governo ele vai bancar 100% do seguro-desemprego, tá? E aí tem as faixas lá. Isso aí depois você precisa analisar em qual faixa o teu contrato de trabalho se enquadraria, né? Já as médias e grandes empresas, né, aquelas que faturam acima de 4 milhões e 180 por ano, por exemplo, quem faturou mais de 4 milhões e 180 em 2019, né, vai ser necessário bancar 30% do salário durante a suspensão do contrato. E o governo ele vai pagar 70% do salário? Não, o governo vai bancar 70% do valor do seguro-desemprego, tá? E aí eu destaquei alguns pontos aqui que eu achei bem interessantes, tá, dessa MP, que na hipótese da redução proporcional da redução da jornada, né, de salário, a ajuda compensatória prevista ela não integrará o salário devido pelo empregador. As convenções ou acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados, tá? Olha isso, para adequação de seus termos a essa nova MP, a 936, no prazo de 10 dias contados da data de publicação da medida. E aí vem a dúvida, né? Muita gente também me perguntou isso, muitas empresas têm me perguntado isso. Como é que eu já posso aplicar isso
referente ao salário de março, não. Você não pode, você não vai poder aplicar isso referente ao salário de abril, que vai ser pago em maio. Então, a MP ela está valendo para agora, em abril. Né? Se eu não me engano, o prazo, como eu falei aqui, o prazo de 10 dias corridos a contar da data da publicação. Então, só vai valer para o salário de abril, que vai ser pago em maio, até o quinto dia útil de maio. Né? Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregados ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contados da data da sua celebração. E a redução proporcional, a mesma coisa, né? Deve resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos, tá? E das atividades essenciais previstas na Lei 13.979, que trata do funcionamento dos serviços durante o enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência do coronavírus, tá? É muita coisa esse MP, muita coisa. Eu vou fazer um resumão dela e vou botar lá no meu blog depois. Se você ainda não tá lá no meu blog, tem um link também, tá lá no meu perfil, na bio. Tem lá o blog, você pode se inscrever para receber lá as notícias lá. O benefício emergencial, isso também está nessa MP, o benefício emergencial mensal será devido a partir da data da publicação da medida, né, provisória, e somente começará a valer, olha só, mesma coisa, a partir do mês de abril, com pagamento em maio. E aí eu tinha notado aqui algumas coisas relacionadas ao plano de saúde, que a gente já falou, já abordou aqui, né? Sobre a possibilidade de redução, se é possível, se não é possível, né? De alteração. E eu acho que isso acaba sendo também uma ajuda, né? Para que o empresário ele diminua. E porque, gente, você fala, a gente tem que parar com esse negócio de o empresário, o empregado. Todos nós agora estamos no mesmo patamar, todos nós estamos aqui no mesmo nível, né, vamos dizer assim, porque todos estamos sofrendo com essa situação, todos estamos sofrendo com essa situação. E eu volto a dizer que o principal agora, realmente, é a gente se preocupar com a função social das empresas, porque já tem muitas empresas fechando, e quando uma empresa fecha, ela acaba com dezenas, centenas, milhares de empregos. Então, eu acho que a MP ela veio realmente para amenizar algumas coisas, resolver outras que ficaram capengas, né, na 927, a MP 936, mas tem muita coisa ainda para ser analisada, abalizada nessa MP. Os acordos eles devem ser feitos por escrito, tá? Por isso que eu deixei os modelos lá aqui no meu perfil, para que você possa fazer esse acordo por escrito com o teu funcionário. Porque se não for por escrito, não vai valer, né? Então, assim, até uma garantia para você também, nesse sentido, ter esse documento, independente se é teletrabalho. Porque quando a gente fala em teletrabalho, em home office, a gente tem que pensar que a gente tem uma gama de empresas. Tem empresa, por exemplo, que não pode ser home office. Tem empresa que não dá. Atendimento direto ao público, que você ou alguma coisa que você tem que precisa de um maquinário complexo, então não dá para ser home office. Então, assim, são questões que precisam ser observadas, né? Até mesmo essa questão da suspensão, para que isso depois não gere uma judicialização muito grande por parte dos empregados, e para que isso depois não venha interferir ainda mais na economia. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar que a gente tinha uma previsão de crescimento de 3,4, 3,5 no PIB, e agora é 0,1, 0,2. Então, assim, a gente está passando por um vale realmente, a gente está passando por um momento aí de mudanças agressivas e tudo isso que vem acontecendo, essas MPs, decretos, leis que estão sendo criadas, projetos de leis, são justamente para poder, primeiro, para que as coisas tenham segurança jurídica, e segundo, para que a gente possa sobreviver a essa tempestade aí, chegar lá no final, todos nós
fortalecidos, tá? Isso é uma questão realmente de união, que a gente possa se unir nesse momento, né? Pensar mais no todo, né? Lembrando que essas questões, a MP 936, ela é uma MP com caráter bilateral. Se ela tem caráter bilateral, então vai depender também do empregado, tá? Então, assim, é uma negociação do empregador com o empregado. Já a MP 927, não, ela tinha um caráter totalmente unilateral e também o governo meio que deu uma lavada de mão e jogou aquilo ali meio que emergencialmente. Eu falei sobre isso no vídeo, que era uma coisa que precisava depois ser mudada e que essa questão da suspensão, ela ia de alguma maneira ser alterada. Houve a sugestão do ministro Toffoli e vários outros juristas também, e graças a Deus veio aí dessa forma, que a gente ainda está se adaptando, nós advogados, né, estamos ainda se adaptando. Hoje foi uma correria, vocês não fazem ideia de como a gente trabalhou hoje aqui para chegar nessa live, estudou, né? Montamos os modelos lá, os modelinhos, né, para que as pessoas possam, os empresários possam ficar tranquilos em relação a isso, possam baixar e ficar tranquilos em relação a isso. E a gente vai aprender ainda muito, muitas situações ainda vão acontecer em relação a isso aí, porque tudo é muito novo. Então, assim, vão ter empresas que vão suspender realmente o contrato de trabalho, vão ter empresas que vão querer a questão do curso de qualificação, né? Vão ter empresas que vão preferir manter o funcionário em home office, então assim, e aí não vai ter redução. Então assim, são coisas, todas essas coisas vão ter que ser analisadas ponto a ponto. Não dá pra gente aqui querer colocar uma regra geral para um universo de empresas que cada uma ela age de um jeito, pensa de uma forma. Elisa, nunca verbal, pelo amor de Deus, é verdade, mas tem, gente, vou falar uma coisa para vocês, tem empregador que é teimoso. A gente fala, a gente orienta, olha, traz isso, coloca isso no papel, vamos fazer um documento, até por isso eu deixei lá esses modelos lá. Coloca isso no papel, é simples, é uma coisa tão simples que depois vai te evitar uma dor de cabeça tão grande. Mas não, eu confio nele, é meu amigo, está comigo há 20 anos, está comigo há 15 anos, e aí não faz, e depois a gente sabe o que acontece. Quem é advogado e atua na área trabalhista sabe o que acontece. E a Elisa falando, lembrando que os efeitos dessa pandemia ainda vão se estender por meses à frente pós-quarentena. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Assim, a gente está ainda, vamos dizer assim, a gente está bem no iniciozinho assim, das mudanças e dos efeitos que o mundo jurídico como um todo ele vai sofrer. Né? Então vão surgir muitas demandas que hoje a gente nem imagina. Eu tenho certeza disso, entendeu? Então, a gente falou no outro dia aqui sobre plano de ação. Então, esse é um dos pontos do plano de ação. Você organizar a tua área trabalhista, se manter ali de alguma forma protegido, né? E também proteger o teu funcionário, obviamente, para que lá no futuro, como a Elisa falou, isso não gere aí uma quantidade enorme e impensáveis de ações judiciais, porque se a empresa não quebra agora, depois ela quebra por conta da quantidade de ações que ela sofre, e eu já vi isso acontecer. E acredito que os outros colegas que estão aqui nos acompanhando também. Home pode redução, essa é uma outra discussão bem legal, pode, sim, com certeza. Pode suspender o contrato de trabalho de funcionário que está em teletrabalho? Sim, 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 sem dúvidas, sem dúvidas. E outra coisa também, lembrei, outra coisa bem legal que a gente pode falar aqui, que eu quero falar aqui. Por exemplo, se você vai reduzir a jornada, e a jornada do teu funcionário é de 40 horas semanais, tá? E você quer reduzir essa jornada para 20 horas, você pode, por exemplo, pedir para que ele faça 8 horas num dia, 8 horas no outro, ou você reduzir em 5 horas diárias, ou ele vem só 2, 3 vezes na semana. Gente, pode. Você pode fazer, por exemplo, se a carga horária é de 20 horas, vamos falar assim, você pode pedir para ele vir 2 dias. Se você vai reduzir para 20 horas, carga horária de 40 para 20. Você pode pedir para ele vir 2 dias, depois no outro dia ele vem menos, ou 3 dias na semana. Aí vai ficar a critério do empregador.
Porque muita gente perguntou sobre isso. Ah, se reduzir 70, ele vem só um dia? Pode ser só um dia, não vai ter nenhuma ilegalidade nisso, né? Obviamente ali respeitando o limite de 8 horas diárias, né? Então assim, não vai ter nenhuma ilegalidade nisso, vai poder ser feito, né? Aí eu não falei da questão das férias, tá vendo como é que tem coisa pra caramba? Eu vi aqui que o Felipe Moreira colocou a questão das férias. Ele falou, ó, volto de férias dia 12 de abril. Já me avisaram que vou entrar de férias novamente, sendo que só tenho férias a vencer ano que vem. É, mas a MP, ela permite a antecipação das férias, né? E em alguns aspectos, né, isso vai depender novamente, eu estou falando de caso a caso, em alguns aspectos vai ser melhor que você realmente antecipe as férias do que você suspender o contrato de trabalho. Mas isso aí vai depender de caso a caso, vai depender também de empregador para empregador, como é o modelo de contrato de trabalho, né, a necessidade dele, enfim. Aí a gente vai entrar aqui em assuntos aqui que a gente vai adentrar a noite inteira e eu não vou conseguir esgotar aqui com vocês. Para convidar aqui para falar com a gente, eu vou chamar aqui a Ellen Viana, sócia-diretora da Seguro.com, para falar um pouco dessa questão do plano de saúde, porque muitas empresas têm procurado ela e perguntado, olha, eu posso reduzir, tem como eu fazer isso agora? Se eu tiro esse plano de saúde, eu corro o risco de perder esse funcionário? Então vamos lá. Olá, boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Então, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre planos de saúde empresarial. Eu tenho visto muitas empresas desesperadas porque uma das despesas, principalmente que tem, né, a sua folha de pagamento alta, tem a despesa do plano de saúde, estão desesperadas sem saber como que vão fazer para pagar, né? Então eu queria dar algumas dicas para vocês hoje, né, para os empresários, para as empresas que têm plano de saúde e não sabem o que fazer, porque acaba que o próprio empresário utiliza do plano de saúde empresarial dele para ter. Então, automaticamente, se ele não paga a fatura, a sua própria família deixa de ter o plano, né? Então, é importante prestar atenção em algumas dicas que eu vou dar. Tirar o plano de saúde de forma bruta do funcionário, eu acho, além de ser desvantagem, eu não acho, nesse momento, moralmente legal. Principalmente no caos da saúde pública, nesse momento de pandemia. Então, assim, oferecer o plano de saúde é um benefício muito valorizado. Então, nesse momento, não é a melhor saída. O que eu acabo por dar de conselho nesse momento, é a questão de você saber se você pode migrar o seu plano. Então, se o seu plano, o seu contrato, ele já tem um ano, você como empresário precisa saber que você pode buscar o mercado e ver uma nova possibilidade, né, de um novo plano, que você não vai pagar multa contratual. Então, se você já fez de um ano, né, já completou um ano nesse contrato atual que você tem, você pode buscar o mercado e ver a possibilidade de migrar. Ou migrar tendo as mesmas condições que você está ofertando, né, pro seu funcionário e tudo mais, a mesma rede, ver se vale a pena. E se ainda assim você não tiver uma redução que seja suficiente para que você possa manter o plano, existem outras possibilidades, né? Então, a segunda dica você pode optar por uma coparticipação. Ou seja, você pode repassar, além de você controlar a sinistralidade do grupo, né, de você não ter um reajuste no plano de saúde, você tem a possibilidade do funcionário participar com aquela taxa, e assim você
Sim, né? porque aí Então, você mantém, né? Você não precisa tirar o plano, né? sim, você vai ter uma redução, porque você está ofertando um plano com participação do funcionário, você vai pagar um menos na fatura, porém, se o funcionário utilizar, ele vai pagar uma taxa, né? Mas aí isso é passado no contra-cheque do funcionário, tá? Essa é a segunda dica. A terceira dica você pode ofertar um plano regional para o seu funcionário. O que eu tenho visto, né, que algumas empresas acabam fazendo é o seguinte: ofertar um plano básico, né, para os funcionários, e caso aquele funcionário ele queira optar por um plano mais avançado, um plano melhor, ele pagaria a diferença desse plano. Então, assim, ele não teria uma redução, ele teria um plano de saúde ofertado 100% pela empresa, porém, se aquele funcionário quisesse melhorar o seu plano, a diferença seria cobrada dele. Deixa eu só responder, desculpa te interromper, deixa eu só responder aqui a Elisa, ela sempre acompanha a gente, é advogada também. Elisa, vamos lá. Eu ia falar sobre isso depois, mas eu já quero até adiantar, porque de repente a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas que elas estão assistindo a gente. O plano de saúde, tá? Ele é concedido voluntariamente pelo empregador. Cancelar o plano de saúde nesse momento, além de não ser legalmente possível esse cancelamento, também não é algo moralmente, vamos dizer assim, correto, diria eu, né? Pelo menos da minha parte, né? Só que se a gente pegar lá o artigo 2º da MP 927, ela fala, obviamente que ele não vai estar perdendo o plano de saúde, tá? A gente não está falando aqui em perda do plano de saúde, a gente está falando uma mudança para coparticipação, onde ele vai pagar uma fração do valor do plano, tá? Para que esse plano seja mantido, tá? Você perguntou ali, a coparticipação para o empregado pagar? Sim, coparticipação para o empregado pagar. Mesmo ele estando com o contrato suspenso, isso aí vai depender do empregador, tá? Vai ser uma livre negociação do empregador. Porque tem algumas coisas, por exemplo, no home office, tá? Se for redução da carga, da carga, não. Mas, por exemplo, no home office, tem gente que veio me perguntar: eu tenho que continuar pagando vale transporte, adicional de insalubridade, tinha até outra coisa que eu tinha notado aqui, que também tinha me perguntado, adicional de assiduidade. Não, gente, porque a gente tem que, algumas coisas a gente tem que parar e realmente fazer a interpretação da lei. É tudo muito novo, muito fresco, então tem coisas que a gente realmente vai ter que pegar e interpretar. Agora, o plano de saúde, vale alimentação, a pessoa tem que continuar recebendo. Mas a gente não está falando aqui em cancelar o plano de saúde, até porque se a gente fosse fazer isso, ia gerar uma judicialização gigantesca depois que passasse a crise. Mas a gente está falando em alteração. Alteração eu entendo ser possível com base no artigo 2º da MP, da 927, que ele fala o seguinte: durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º da MP 927, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites da Constituição. Agora, cancelar não, mas alterar para manutenção do emprego, a própria MP 927 ela permite, né? Nem o vale transporte, nem insalubridade e algumas outras coisas, né? Porque você está trabalhando de casa. E aí a gente entra em várias outras... É muito capilar isso, né? Porque a gente entra na questão do empregado que, se você, na redução, se você vai levar em consideração a redução por hora, o empregado que ele não recebe por hora, como que a gente calcula isso? Então, assim, é muito capilar e é tudo muito novo, né? Porque a gente está falando aí de uma MP que saiu ontem, né? Então,
Ainda parece que ainda tem 10 dias ainda para que ela comece a valer, mas enfim, desculpa, Ellen, eu te interrompi, eu ia falar isso depois, mas já adiantei. E aí você estava falando da questão da coparticipação e da possibilidade de alteração para outro plano. Mas ficou até uma dúvida para mim. Essa questão da coparticipação e da mudança, essa mudança ela pode ser com a mesma empresa? Por exemplo, eu tenho um plano na Sul América que eu dou para os meus funcionários, e aí eu posso reduzir o plano master, eu reduzo ele para o plano standard, sei lá. Então, vai de cada operadora, né, de saúde. Geralmente, o que acaba acontecendo é a migração para outra empresa mesmo. Por quê? Porque essa negociação ela não é tão simples com o operador atual. Então, sempre nos casos que eu acabo gerindo, né, pegando para fazer o orçamento de migração, geralmente a outra operadora sempre oferta uma opção melhor. Mas, falando basicamente sobre a questão do plano de saúde, é importante ressaltar não de um plano já existente, mas estou falando de um novo negócio, né? um novo plano, formação de um novo grupo de plano de saúde. A empresa ela não é obrigada a arcar com um plano de saúde, né? Agora, a partir do momento que ela está ofertando, ela pode ofertar, por exemplo, a possibilidade de custear parcialmente ou totalmente o plano, ou repassar totalmente o custo ao funcionário. Por quê? Porque o plano de saúde empresarial, ele pode ter uma redução para um plano de saúde de adesão, né, adesão de mais ou menos 40%. Então eu vejo acontecer muito do funcionário querer utilizar, né, querer ter um plano de saúde através do CNPJ da empresa, mesmo que ele arque 100%, porque o benefício ele é muito grande, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas já que a empresa está arcando com o plano, ela tem e não está conseguindo manter esse plano, né? Impacta, né? Exatamente. Então, a melhor opção é buscar no mercado uma operadora, né? Nem que seja, por exemplo, vou exemplificar para vocês. Uma empresa que tenha o plano de saúde nacional, com um quarto privativo. Então, ela está ofertando o melhor plano. Ok, então eu vou ofertar um plano. Não vai deixar de ofertar o plano, né? Exatamente. Um regional, quarto coletivo, e dar essa opção do funcionário querer ofertar a ele a possibilidade de ele ter um plano melhor, pagando a diferença. Então, essa é uma situação. Outra questão também que eu vejo acontecendo é que tem algumas empresas que oferecem um plano de saúde integralmente ao funcionário e custeia 50% para o dependente. Hoje, na realidade, o empresário que faz isso hoje nessa situação vai acabar quebrando, né? Não tem como custear. Então, assim, ele não é obrigado a custear para os dependentes, então ele pode repassar isso ao funcionário, pelo menos para tentar manter o plano, ou migrar, tirando a opção de custear o plano de saúde para o dependente. Sim, tá? sim. Essa é uma das dicas. Acaba sendo uma solução, né, para esse momento, né, de crise, né? Sim, exatamente. Ter uma opção de ofertar um plano de saúde regional e também, de repente, se não fizer muita diferença para aquele grupo, né, para aquela empresa, para os funcionários, na questão do reembolso, também é uma das opções. Então, assim, no mercado existem muitas opções para o empresário, né, para o empregador buscar nesse momento uma opção que caiba no bolso dele e também que não tire o benefício do funcionário nesse momento. Sim. A Elisa fez mais uma pergunta ali, que é se depois pode voltar, né, com o plano antigo. Isso vai ser uma coisa que vai ter que ser decidida entre o empregado e o empregador, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o plano de saúde empresarial, salvo engano, você me corrige se eu estiver errado, Ellen, ele tem o prazo de 2 anos, o contrato é de 2 anos, não é isso? Ele tem um prazo, o contrato de 2 anos. Então, se vai ser feita
essa migração, se vai ser feita essa alteração, o empregado ele tem que estar ciente, o empregador ele tem que também poder ajustar isso de uma forma que depois ele não venha se prejudicar com o empregado, nesse sentido, falar, olha, daqui a 1 ano, só daqui a 2 anos, né? Ou é isso e depois não vai voltar mais, ou vai depender das condições da empresa, né? Porque, volto a dizer, né? Isso aqui eu fiz várias anotações aqui sobre isso. O principal agora é a manutenção da empresa para que possam os empregos continuarem subsistindo. Então, assim, é a questão da função social da empresa, né? Isso vem até uma questão depois, mas se a empresa ela não tiver passando por situação difícil e quiser fazer isso, ela pode? Poder pode. Moralmente é correto? Não. Ellen, queria te agradecer. Você tem mais alguma coisa a pontuar? Algum ponto aqui? Não, eu queria, na verdade, pontuar que nesse momento aquilo que você disse mesmo. Nesse momento desse caos, né, na saúde, então, assim, retirar o plano de saúde dos funcionários não é o mais indicado. O mais indicado é realmente sentar, conversar com o funcionário, dizer que vai ter uma alteração no plano de saúde, dar a opção a ele de querer melhorar ou não o plano, ou ficar apenas com o plano básico que a empresa vai ofertar e sentar e realmente conversar. E não retirar o plano de saúde de forma alguma. Sim, beleza. Pedir para você que está aqui acompanhando a gente, segue depois lá também, é seguro.com, escrito tudo junto, seguro.com, que é o perfil lá da corretora da Ellen. Caso vocês precisem de alguma coisa dela lá, é só mandar um direct lá para ela, ou então no próprio perfil dela, né, manda um direct para ela que ela vai responder vocês, tá? Daqui eu vou continuar aqui com algumas informações ainda sobre a MP.